Palmas pro homem, viu? Ele é gigante. Fala moçada, beleza? Polêmicas vazias na área, convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Esse Polêmicas Vazias aqui, a gente já fez alguns, mas esse é um outro episódio que também pode ter o caráter de homenagem para este cidadão aqui, Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, fazendo 80 anos. Aí você fala: ô Formiga, você é um cara que é super crítico ao Pelé, você é um cara que reclama muito dessa exaltação ao Pelé, você é o cara que acha que o Messi jogou mais que o Pelé. Bem, uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra e eu respeito muito as hierarquias e o tamanho do Pelé. Eu cresci com esta figura sendo um norte do esporte que sempre mexeu com a minha vida. Então assim, eu tenho 100% de respeito ao Pelé, e discutir quem é o melhor, se eu considero que é o Messi, se você considera que é o Cristiano Ronaldo, se fulano acha que é o Maradona, se não sei quem acha que é o Ronaldinho Gaúcho, não tem nada a ver com falta de respeito. Pelo contrário, é você entender o tamanho do cara e como vários tentaram ser colocados perto dele e muitos não conseguiram. Tem agora uma geração que exalta o Messi, exalta o Cristiano Ronaldo, exalta fulano, exalta não sei quem. Mas isso tem nada de desrespeito, né? Você discutir é algo que eu sempre falo. O que me incomoda é: Pelé eu não discuto. Ah, o passado eu não debato. Hoje é tudo ruim. Antes era tudo bom. Esse é meu ponto. É o determinismo de que as coisas não evoluem. E vou além. Mesmo aqueles que consideram o Pelé o rei do futebol, e eu também considero, lembremos que monarquias, tronos, tem vários reis. Então, assim, nada impede do Pelé ter sido o primeiro grande rei e ter passado o bastão ou a coroa para outros depois. Inclusive, hoje você pode discutir se nós temos reis modernos nesse trono que continua lá, que é o trono do futebol. Então o fato de discutir o Pelé não é desrespeitar o Pelé, mas a gente não tá aqui para discutir quem é melhor, quem jogou mais bola, quem eu me divertia mais jogando futebol, quem eu acho que é mais legal de ver. É outra pegada. Aqui a gente vai falar do porquê o Pelé é o jogador mais revolucionário de todos os tempos e porquê dificilmente alguém vai tirar o posto de maior jogador da história do Pelé. Sim, uma coisa é discutir maior, a outra coisa é discutir melhor, e quem acompanha Polêmicas Vazias sabe exatamente o que eu tô falando. Então vamos lá. O Pelé surge pro mundo com 17 anos, um menino, um garoto, uma explosão de talento que as pessoas ainda não tinham visto com aquela idade. Porque a gente precisa lembrar que naquele período o futebol tinha quem de grandes nomes? Di Stefano, Puskás, Just Fontaine, Raymond Kopa, depois foi ter o Eusébio já nos anos 60. Mas essa galera que eu tô citando, e o Brasil tinha tido quem? Leônidas, Zito, Dida e outras figuras. Mas o que acontece com o Pelé? O Pelé é o cara que mais novo cria o maior impacto. Numa época em que os jogadores iam explodir ou ficar na sua plenitude com 29, com 30 anos. Por exemplo, o Di Stefano, ele vai chegar ao Real Madrid para ser um nome mundial com 30 anos. O Puskás, ele começa a estourar ali 53, 54, e depois vai pro Real Madrid ali no final dos anos 50, já depois dos 24, 25 anos. O Pelé já causa um impacto com 17. É completamente diferente. O Just Fontaine também já era mais velho do que isso. Quando causa alvoroço, inclusive na Copa de 58, a França era vista como um grande time por conta dele e do Kopa. Outro cara que também explodiu pro mundo, ou começou a ser falado pro mundo muito tarde, o Stanley Matthews, que ganhou a primeira bola de ouro nos anos 50, foi um cara que também foi ser coroado, ou foi ser premiado e foi ser reconhecido já mais velho, já muito depois dos 25, né? O Stanley Matthews, inclusive, jogou bem mais do que isso depois, porque é um cara que foi parar de jogar aí já passando dos 35, quase 40. Então a gente tá falando aqui de um movimento do futebol que era menos atlético, que exigia menos fisicamente dos jogadores e que permitia que esses caras, na plenitude da sua maturidade técnica, aí se mostrassem para o mundo. Então eu estou citando aqui Puskás, Di Stefano, Fontaine, Kopa, falei do Stanley Matthews, mas você pode pegar outros aí. Isso vale no Brasil também, isso vale pro Leônidas e tal. E temos um outro contexto, o pós-guerra. A gente tem um mundo que meio que dá um reset, né? O mundo reseta e começa tudo de novo, com novas potências, com uma nova configuração, com novos desenhos. Então dá pra gente falar que assim, o futebol ele recomeça de novo a partir de 1950 na Copa no Brasil, que o Brasil inclusive perde pro Uruguai jogando em casa. E aí aquela geração fica meio perdida, né? Alguns jogadores
jogadores ali que eram muito bons acabam não ganhando. Eles chegam em 54, o Brasil é observado ali como uma seleção que podia fazer bonito, mas cai justamente para a Hungria do Puskás. E aí a gente tá falando os primeiros grandes jogadores da nova era do futebol, né, de Stefano, Puskás, porque o símbolo era o Real Madrid, são esses caras já que estouram mais velhos. O Pelé não, ele surge ali no final dos anos 50 com 17 anos. Ele é um destaque do Brasil na Copa do Mundo e cria ou ajuda a criar uma dinastia brasileira, porque o Brasil vai lá e ganha 58, 62 e também ganha 70. Então você tem um período em que o futebol vira o foco, ele deixa de olhar ali, putz, olha o Real Madrid, olha não sei quem, tem o Benfica, e o Brasil vira meio que o berço dos talentosos, porque o Pelé lidera isso. Então, se hoje a gente ainda carrega a pecha, que eu já tentei desconstruir aqui, do país do futebol, nasce ali, com o Pelé. E se a gente ainda é o país dos jogadores de futebol, tem muito a ver com isso, né? Com esse símbolo que representa o Pelé. Então isso é um gigantismo que dificilmente vai ser tirado, porque quando o mundo reseta o seu simbolismo, reseta o seu olhar, reseta e começa de novo, o Pelé surge como esse cara avassalador e revolucionário e novo num esporte já tradicional, mas que também começa a ficar mundial, porque é nos anos 50 que vem a Copa dos Campeões da Europa, é também nesse período um pouquinho mais pra frente que nasce a Libertadores, um pouco depois nasce o Intercontinental para tentar medir as forças do mundo, o futebol começa a ser mais visto, inclusive em Copas, e chega em 1970 como a primeira Copa transmitida ao vivo e em cores para boa parte do mundo, e tem o Pelé na sua melhor Copa, né, na sua plenitude, trazendo a então melhor seleção brasileira de todos os tempos. Então ganhar a Copa de 70 também foi muito importante para esse recado, né? Ele termina com as 3 Copas que tem, coisa que dificilmente vai ser repetida, assim, nenhum jogador no mundo provavelmente vai ganhar 3 Copas. Você tem o Mbappé pode ganhar 3 Copas, né? Ele já ganhou uma muito novo, pode ganhar a próxima e ainda vai ter idade para jogar mais 2, 3, então dá para ganhar. Só que o Mbappé não é uma revolução do jogo, o Pelé é física, técnica, de ferramentas, é uma coisa avassaladora. Eu sempre falo da evolução do jogo. Hoje, o jogo hoje é mais difícil de ser jogado, ok. Mas se não era tão difícil na época do Pelé, o Pelé estava naquele contexto que é proporcional. E para ele estava totalmente desconectado daquilo, né? Porque fisicamente, tecnicamente, taticamente, ele estava muito à frente dos outros. Aí, inclusive, surge o termo rei, em 1958, exatamente no dia 8 de março de 1958, numa revista chamada Manchete Esportiva, uma crônica do Nelson Rodrigues. Um jogo entre Santos e América do Rio. Pelé faz 4 gols num jogo em que o Santos vence por 5, e o Nelson Rodrigues fala numa crônica que é muito bem escrita e ajuda a construir na memória das pessoas essa coisa mítica e simbólica desse garoto que parecia tratar todo mundo como plebeus, né? Atropelando a todos e totalmente desconectado como se fosse um rei. E aí fica pela primeira vez esse rótulo colado no Pelé, e daí por diante ele acaba se espalhando pelo mundo, porque o Pelé confirma aquilo ali meses depois na Copa do Mundo, trazendo a primeira Copa para o Brasil. Isso é muito significativo, né? Um adolescente levando uma nação ao seu primeiro título. Uma nação que 4 anos depois voltaria a ganhar, com o Pelé se machucando logo desde o início, mas já sendo muito falado, porque o Santos já era muito falado, o Santos já tinha vencido basicamente tudo o que podia. O Santos depois ganha a Libertadores 2 vezes, é bicampeão mundial sempre com o Pelé sendo destaque. Então o mundo fala, cara, olha esse garoto, né? Com 17 anos ele surgiu há 4 anos atrás, 5 anos atrás, e segue sendo avassalador com números que para a época eram muito impressionantes e são até hoje. Então mesmo que a gente discuta gols oficiais ou gols não oficiais, os números são muito, né? É tudo muito avassalador. E um cara que finalizava com as 2 pernas, que subia muito alto de cabeça, que quando colocava na frente parecia que estava praticando um outro esporte, porque ninguém conseguia chegar nem perto no tranco, movimentos técnicos que até então eram pouco vistos, né? E se a gente fizer uma pesquisa de revistas francesas, revistas espanholas da época, você tá falando ali do sombreiro, né? Do chapéu, que não era um movimento tão comum e o Pelé fazia isso, o drible da vaca, que era um movimento muito físico, né? Eu dou de um lado e chego do outro, eu preciso estar muito à frente do meu adversário para conseguir executar esse drible. Isso era algo que o Pelé também fazia com enorme facilidade. Os arranques, esse futebol que ao mesmo tempo era plástico, mas muito objetivo. Tinha o improviso, mas tinha muito de uma coisa obsessiva com o gol. E muito física, era uma associação muito grande de técnica e parte física. Por isso que a gente fala dessa revolução, porque a partir do Pelé, o futebol não aceita mais aquele jogador totalmente desconectado da parte atlética, né? Ou para você ser este cara, ou para você ter estes números, você precisa ser um atleta. E o Pelé foi o primeiro grande atleta do jogo. Ele é
uma ruptura. Tanto que tempos depois, assim, nos anos 60, surge quem? O Eusébio, que as pessoas comparavam muito com o Pelé, porque de fato tem características semelhantes. E coincidentemente é outro cara que também surge cedo, né? Surge com 17 para 18 anos, com 19 já tá ali representando e ganhando com o Benfica a Copa dos Campeões da Europa. Por isso, durante um tempo ali nos anos 60, as pessoas falavam do Eusébio como o Pelé que jogava na Europa e tal. E durante alguns anos, né, em 66, por exemplo, o Eusébio faz a sua grande Copa, é uma Copa que o Pelé também sai machucado exatamente contra Portugal. Um ano antes, o Eusébio tinha ganho uma bola de ouro. Então, assim, a gente tá falando de características que já mostravam ali como é para onde o jogo caminhava, né? E tudo que vem depois segue essa linha dos caras muito atléticos, fisicamente muito bons, mas que tudo isso vinha com muita qualidade, com muitas ferramentas. O Pelé era um cara que finalizava com a esquerda e com a direita com a mesma facilidade, que subia muito alto de cabeça, que ao mesmo tempo desacelerava atrás do camisa 9, capaz de armar um pouco o jogo e de pisar na área para meter muitos gols, né? Ele acaba coroando essa função do ponta de lança, do 10 clássico, né? O Pelé é o primeiro 10 clássico da história, e esse 10 clássico é esse cara que atua como um segundo atacante, né, por trás do camisa 9, mas é capaz de dar passes maravilhosos para os seus companheiros, mas que invariavelmente é o artilheiro do time. Também já falamos de 10 clássico aqui no Polêmicas Vazias. Por toda essa construção de conquistas, de números, de impacto, de novidade para o jogo, é que o Pelé dificilmente vai perder o posto de maior jogador da história do futebol. E sim, foi o grande revolucionário em campo. Você pode estar pensando aí, Mas e o Cruyff, Formiga? Você sempre fala do Cruyff. o Cruyff foi uma revolução tática num contexto específico que também tem uma ajuda do Brasil, né, que faz uma revolução na seleção, e na seleção de 58, 62 e 70, você tem ali um 4-2-4, um desenho assim, em que o Brasil atacava com 6 homens e defendia com 6 homens. Era uma seleção muito segura para atacar e para defender, por mais que tomasse gol, resolvia os jogos no segundo tempo, porque fisicamente era avassaladora, principalmente a de 70, e isso também dita normas para toda a década de 70 e o que vem depois. O Pelé faz parte disso, mas eu acho que o Cruyff e o Ajax dele, depois a Holanda, é quem melhor entende esse movimento e fala, ó, a partir de agora vários jogadores precisam ser multifuncionais também, e o Cruyff é talvez esse baluarte do jogador polivalente e tal. Então ele é uma revolução tática e acaba sendo um personagem muito revolucionário, porque ele foi revolucionário como jogador, como ferramenta para o Rinus Michels, ou seja, ele foi usado por alguém como revolução, mas ele também foi um revolucionário enquanto treinador tempos depois no Barcelona, por exemplo. Então, quando a gente vai discutir personagens revolucionários, o Cruyff vai estar sempre no meio. Agora, em campo, o cara que revoluciona o esporte, técnica e fisicamente é o Pelé. Ele avisa, a partir de agora, para jogar futebol, você precisa dessas valências aqui. Não dá para ser esse cara que não leva o treino, que não leva a evolução física a sério. E o Pelé era um cara fisicamente muito à frente de tudo que estava acontecendo ali nos anos 50 e nos anos 60. Por isso, agora, no aniversário de 80 anos do Pelé, é muito importante lembrar isso. Sempre que der para discutir, você pode discutir quem é melhor, quem você acha que é mais legal de ver. Isso não tem nada a ver com respeitar o lugar na história do Pelé e reconhecer que essa biografia ela é maravilhosa e ela preencheu uma lacuna única e necessária para transformar o futebol nessa coisa tão apaixonante que a gente tem até hoje. E de novo, para mim, o futebol é um trono e que pode ter sucessão de coroas. O Pelé talvez tenha sido o primeiro grande rei, ou o rei dos reis, como você quiser chamar, mas passou essa coroa para outros, e talvez passou depois para o Cruyff, que passou para o Maradona, que passou para o Ronaldo Fenômeno, que passou para o Ronaldinho Gaúcho, ou para o Zidane, ou para o Messi, ou para o Cristiano Ronaldo, e aí depende do seu gosto, da sua análise, dos seus argumentos. Mas eu não acho que existe uma coroa só. Ela é uma coroa que passa de pés em pés, no caso, mas o primeiro pé a calçar uma coroa foi esse rapaz e merece todos os nossos aplausos. Por isso, parabéns pro rei, parabéns pro Pelé. E é isso, agradecendo a sua audiência, a sua paciência. Se inscreva no canal, toque na notificação, deixe seu like, seu dislike, comente o conteúdo e compartilhe o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Beleza? É nóis, tamo junto. Um abraço.